E aí, boa noite. Vamos ter um papo rapidinho sobre esse julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, mais um de inconstitucionalidade, dessa vez sobre a condução coercitiva. Eram os deuses astronautas de vestes talares. Essa expressão veste talar, ela tem no Hans Kelsen. Ele utilizava a expressão para se referir aos magistrados, né, como aquelas autoridades de vestes talares, bonito, toga. Acho que os deuses eram astronautas de vestes talares. E a gente tem certas discussões que a gente tem vivenciado hoje no direito constitucional brasileiro, ele termina sendo passível de uma série de discussões interessantes sobre os temas que dizem respeito a aspectos fundamentais de uma visão que nós tenhamos não só jurídica, mas uma visão que nós tenhamos de Estado, como cidadãos, como pessoas políticas, indivíduos frente ao poder estatal. No fundo, hoje eu resolvi fazer esse live com vocês. Boa noite a todos que estão entrando. Cada um de vocês. Depois eu dou uma cumprimentada no final para a gente seguir num papo mais reto e rápido. Que é o seguinte, vejam só. Na votação hoje, essa discussão sobre a condução coercitiva ser constitucional ou inconstitucional, como diz, nós sempre estamos levando todos os temas, sejam quais forem, para o seio da discussão de constitucionalidade. Hoje, o ministro Gilmar Mendes votou no sentido de que a condição da condução coercitiva seria inconstitucional. Para defender o seu ponto de vista, ele suscitou, ou ele invocou diversos princípios. O princípio da não culpabilidade ou presunção de inocência, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio do direito à não incriminação, o princípio do direito ao silêncio, que decorre desses outros, enfim. Sempre quando nós vamos discutir, portanto, sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de algo, no final a discussão ela tem sido no Supremo Tribunal Federal baseado em questões principiológicas. É o princípio disso, é o princípio daquilo, e vão sendo invocados esses princípios como suporte para todos os debates, racionais ou irracionais. No fundo, na verdade, nós estamos diante sempre de um irracionalismo argumentativo. Princípios. No mesmo sentido, pode-se invocar de que a condução coercitiva seria constitucional, porque ela, na verdade, respeita o direito à presunção de inocência, o mesmo direito, o mesmo princípio, aliás, da presunção de inocência, uma vez que melhor decretar uma condução coercitiva do que propriamente uma prisão preventiva. É essa a tese, por exemplo, do ministro Fachin. Pode-se fazer a condução coercitiva por ordem judicial, não apenas se houver negativa do investigado, intimado, negar-se a ir depor ou mesmo exercer o seu direito ao silêncio. É essa a visão. E o ministro Fachin vai um passo além, também invocando todos esses princípios, inclusive aquele que serviria à instrução criminal, a condução coercitiva, desde que o juiz entenda que é melhor aquela medida a uma outra mais gravosa. Melhor levar coercitivamente, diz o ministro Fachin, com fundamentos, do que propriamente decretar prisão preventiva. Então, veja, na invocação dos mesmos princípios, nós podemos chegar a resultados diametralmente opostos, o que demonstra a evidência que a invocação de princípios nada mais é do que invocar a própria consciência ou o próprio desejo
de uma decisão em que já se parte da conclusão, eu quero decidir de tal modo, e todos os fundamentos vêm apenas para arrematar o que eu previamente já decidi. É isso que é argumentar com princípios. É, na verdade, usar o pretexto argumentativo para justificar um texto previamente posto, que é a minha decisão e eu decido como quero. Então, a própria utilização dos mesmos princípios para encontrar soluções diametralmente opostas é justamente a demonstração ad rem, cabal, de que invocar princípio nada mais é, portanto, do que dar aso à irracionalidade como fundamento decisório. Esse é o primeiro ponto, e eu tenho falado muitas vezes aqui com vocês no live sobre isso. O segundo ponto que chama a atenção no julgamento, e aí por essa razão, inclusive, estou fazendo live, é uma preocupante observação que eu vi no fundamento do voto do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux diz o seguinte, que a condução coercitiva ela seria constitucional e, mais ainda, seria uma medida importante para coadjuvar e para instrumentalizar o Estado na investigação persecutória policial, portanto, ou mesmo hoje do Ministério Público, que eventualmente o Supremo disse que poderia investigar, instrumentalizar de que modo? Para que possa se evitar que aquele que foi conduzido coercitivamente eventualmente pudesse destruir provas. E diz o ministro Fux. Muito bem. É melhor que, para instrumentalizar o Estado, se permita a condução coercitiva, para que o sujeito lá, o indivíduo, não possa destruir provas, eventualmente, e, vejam bem, mantenha o seu direito ao silêncio. Porém, diz ele na fundamentação do seu voto, nada obstante, a condução coercitiva tem sido um instrumento que tem feito com que o investigado auxilie na investigação. Em outras palavras, a condução coercitiva, não disse isso, mas na verdade é disso que se trata, tem sido um instrumento para que o acusado se autoincrimine. No fundo, essa é a argumentação que terminou fazendo o ministro Luiz Fux, o que demonstra o quê? Uma potencialização do poder do Estado frente ao indivíduo, frente a você, frente a qualquer um de nós. Nós, diante do Estado, estamos cada vez menos instrumentalizados para aquilo que o próprio ministro Alexandre de Moraes chamou de tratamento equânime, de paridade de armas. Quer dizer, na verdade, o cidadão ele não tem, nem no momento em que a produção de provas é feita unilateralmente pelo órgão de persecução criminal, de investigação, e muito menos hoje na própria relação processual, que ele já entra sem instrumentalização, ele já entra fragilizado, com uma certa inversão do princípio da não culpabilidade na prática. É isso que tem acontecido. Pois bem, na questão da condução coercitiva, eu não estou nem entrando no mérito se é constitucional ou inconstitucional. Na verdade, entendo que esse, a rigor, não seria sequer um tema para ser tratado em sede constitucional. Nós estamos vivendo o pan ou hiper, é pior do que o hiper, o panconstitucionalismo. Tudo está na Constituição, termina tudo virando princípio, termina tudo virando decisionismo do Supremo Tribunal Federal e termina com isso sendo esvaziado cada vez mais o papel do Poder Legislativo. Né? Então, é disso que se tem tratado. Na verdade, eu sou favorável à condução coercitiva como instrumento, sim, de persecução criminal. Não vejo nenhuma inconstitucionalidade, mas isso é matéria que deveria estar afeta no tratamento infraconstitucional. Por que motivo? Porque a questão da condução coercitiva, ela pode ser tratada tal qual prisão preventiva, ou tal qual medidas cautelares no âmbito criminal, na lei processual penal, por exemplo. Quer dizer, não há, na verdade, nada de constitucionalidade ou inconstitucionalidade nessa temática, a não ser quando a gente faz um expansionismo na Constituição, como tem sido feito no Brasil. Como eu disse, tudo é Constituição, tudo é constitucional ou inconstitucional, e com isso se deixa para o Supremo Tribunal Federal esse poder de simplesmente decidir sobre tudo e de se substituir ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, e com essa
hipertrofia da jurisdição constitucional, de fato, hoje no Brasil, quem legisla é o Supremo Tribunal Federal. E sempre fundado em razões de ordem, sempre não. Na grande maioria das vezes, o Supremo tem decidido fundado não em dispositivos constitucionais, mas normalmente em argumentos políticos fundados em princípios. Quer dizer, os princípios, a invocação dos princípios. Não é isso, Marcelo Botelho, querido amigo? A invocação desses princípios nada mais são do que pretextos para fundamentar decisões de índole política que deveriam estar afetas ao poder legislativo. Com isso, nós estamos vivendo essa insegurança jurídica sobre a qual eu estarei falando sexta-feira em Curitiba, né? Quando eu falo desse irracionalismo hermenêutico, que tem devastado a certeza, a previsibilidade e a segurança jurídica. Isso faz com que a gente tenha uma grande dificuldade hoje em determinar previamente, com bases em precedentes, ou mesmo, e sobretudo, no civil law, que é a nossa cultura, com base na legislação, a gente tem uma previsibilidade diante de casos idênticos, ou muito próximos, ou muito semelhantes, a previsibilidade de decisões semelhantes com base nas mesmas normas jurídicas. No fundo, hoje não existem normas jurídicas que não aquelas que sejam criadas diante do caso concreto ex post factum, ou seja, depois de ocorrido o fato. É uma espécie de retroatividade judicializada. É o judicialiforme. É o juízo quem cria a regra posterior ao fato, aplicando muitas vezes sanções. Obrigado, Walter. Sanções. Então, é disso. Querido Marcelo Magalhães, bem-vindo. Então, boa noite a todos que estão entrando, Marcelo Barenco e todos que estão entrando. Eu não estou cumprimentando um a um, estou vendo aqui, desde já saúdo a todos, para não ficar interrompendo o tempo todo a fala. E hoje o live é rápido, é apenas para fazer esse rápido comentário mais uma vez. Se nós formos analisar os últimos posicionamentos do Supremo Tribunal Federal sobre temas extremamente relevantes para a nossa vida prática, seja a discussão do voto impresso. Freitas, você está dizendo que o Legislativo dá amparo a essa hipertrofia do Supremo quando evita discutir temas caros por receio da população. Veja só, Freitas Júnior, isso é uma realidade que tem ocorrido em todos os regimes democráticos. Nos Estados Unidos, na própria Europa, a Suprema Corte, de um modo geral, tem enfrentado temas que são chamados contramajoritários. Discussão sobre, por exemplo, o relacionamento gay equiparado aos casos de cônjuges de sexo diferente, portanto, ao casamento e à família como entendido na cultura judaico-cristã. Você tem discutido, por exemplo, nas Supremas Cortes, a questão do aborto, da questão da eutanásia, e questões dessas que são sempre matérias muito complexas e sensíveis para serem tratadas no Legislativo. As constitucionais têm feito isso. Eu nem vou entrar aqui se esse é o papel efetivo da Suprema Corte, mas, historicamente falando, tem assim ocorrido, e isso tem sido uma forma que as democracias ocidentais, sobretudo, têm utilizado para fazer um contraponto a essas situações contramajoritárias, ou seja, de proteção de minorias, como comunidades LGBT, como comunidades, questões de gênero, questões de raça. E quando eu falo questão de gênero, aí, no sentido homem e mulher, quando se tem discutido, por exemplo, sobre questão de cotas, questão de remuneração, etc. Então, essas têm sido discussões que as Supremas Cortes do mundo ocidental, ou com a cultura ocidentalizada, têm feito. Agora, Freitas Júnior, e os demais, o que tem acontecido no caso brasileiro é uma total hipertrofia. Tem sido um ativismo exacerbado, em que a própria legislação e a própria Constituição, elas deixam na prática de existir. Elas passam a ser apenas textos vazios de sentido, em que a Corte Constitucional
utiliza como instrumental para decidir como quer e esvaziar o sentido utilizando simplesmente referências a princípios vazios, ocos, de conteúdo volátil, ao gosto do freguês de quem invoca. Como eu disse aqui, não raro você tem o quê? Decisões invocando os mesmos princípios, sendo essas decisões em sentido absolutamente contraditório. Então, essa contradição constante de decisões utilizando a invocação dos mesmos princípios demonstram simplesmente que esses princípios não são normas jurídicas no sentido de proposições prescritivas. São aquilo que eu tenho denominado de artefatos retóricos para sustentar decisões, não raro, em contradição com os textos legislados, e isso faz com que... Walter, veja, Dias, isso não é propriamente culpa dos congressistas, isso tem sido também uma certa culpa, não apenas da própria Suprema Corte, que, diferente de outras, ela não exerce o autocontrole, a autolimitação do poder, e culpa nossa também, de cada um de nós, da sociedade, que não reagimos a esse ativismo exacerbado de um órgão que não tem densidade ou legitimidade democrática. Não foram ali nenhum eleito por voto. No entanto, eles têm exercido exacerbadamente uma função que não lhes pertence. E é preciso dizer o seguinte, que parte da esquerda militante que atua no mundo jurídico vinha e vem sustentando, dentro de um constitucionalismo, esse papel, digamos assim, descolado da normatividade positiva, seja da própria Constituição ou de leis e veículos de introdutores de normas jurídicas infraconstitucionais. Esse entendimento utiliza de modo, no mínimo, irresponsável ou mal intencionado uma discussão que é americana, que eu já falei aqui também, sobre os originalistas e aqueles que defendem a não preservação de uma interpretação rente à Constituição americana lá nas suas origens. Como se sabe, no constitucionalismo americano existe um debate muito grande entre os juízes que são considerados originalistas, ou seja, que defendem uma interpretação dos textos e emendas constitucionais e do ordenamento jurídico mais rente à inspiração histórica dos pais fundadores americanos, e aqueles que defendem, na verdade, uma mutação constitucional que nada mais seria, no dizer de muitos, ainda que não expressamente, uma visão de modificação daquele sentido originário, e sim adotando a visão cultural de hoje, sem muito respeito ao texto. E isso tem sido uma visão defendida, sobretudo, pelas esquerdas e pelas minorias, como uma forma de diminuir a densidade democrática e o papel da maioria nos processos decisórios. Essa que é a realidade. Quer dizer, no fundo, toda essa discussão esconde, sim, também uma discussão de fundo ideológico. Basta olhar o que se passa nos países ocidentais, as discussões recentes nos Estados Unidos, para se entender essa questão. Sander Rocha, você pergunta qual seria o mecanismo de controlar o ativismo judicial exacerbado. Eu entendo que dois. Um, a próprio controle social, que nós exercemos pouco no Brasil, porque nós esperamos sempre que o Estado responda por nós. No nosso processo histórico, nós somos sempre, como indivíduos, dependentes do Estado. Nós vemos como se nossas liberdades públicas pertencessem ao Estado, e não as nossas liberdades públicas pertencessem a nós e fossem garantidos pelo Estado. Quer dizer, mas eles sendo essas liberdades públicas originariamente decorrente da própria nossa formação como indivíduo que vivemos em coletividade. Quer dizer, é como se o Estado nos outorgasse simplesmente as nossas liberdades e não fosse, isso sim, um garantidor delas. Então, essa dependência do Estado, nós não reagimos a essa exacerbação da jurisdição constitucional, como maioria, por exemplo. De um outro lado também, há uma própria perda de legitimidade do poder legislativo, do Congresso Nacional. Isso não é só no Brasil, isso nas democracias modernas tem sido uma realidade, e essa perda de densidade e legitimidade democrática do parlamento termina gerando uma fragilização que permite a hipertrofia de outro poder. No caso do Brasil,
tanto o Congresso Nacional quanto o Poder Executivo estão sitiados por dois poderes, o Judiciário, e pelo outro poder existente no Brasil, que é o Ministério Público. É preciso ter clareza que o que pode definir aquela tripartição de Montesquieu no Brasil não funciona. Nós falamos em poder executivo, legislativo e judiciário, mas na Constituição de 88 foi dada ao Ministério Público a configuração de um poder autônomo. Ele não é vinculado, na verdade, nem ao legislativo, nem ao executivo, nem ao judiciário. Ele tem orçamento próprio, ele tem administração própria, ele tem, portanto, todas as ferramentas de autonomia e de garantias institucionais e funcionais que são símiles ou iguais à do poder, por exemplo, judiciário. Isso faz do Ministério Público um quarto poder no Brasil. Então, nós temos dois poderes, digamos assim, o Judiciário e o Ministério Público, que terminaram sitiando os outros dois braços do processo político de poder, o Executivo e o Legislativo no Brasil. Então, hoje, não se consegue administrar, por exemplo, no governo federal, porque um juiz em São Paulo, ou um juiz em Rio Branco, no Acre, ou um juiz em Macapá, no Amapá, ou um juiz aqui em Recife, Pernambuco, ou um juiz em Maceió, Alagoas, decidem sobre políticas públicas. Teve uma juíza trabalhista que, numa medida liminar, suspendeu todo o processo de discussão da privatização, por exemplo, da Eletrobras, ou, eventualmente, da Petrobras, ou seja, do que for. Quer dizer, nós passamos a ter um magistrado suspendendo todo um processo, e aí quando você derruba uma decisão, sai outra, até você uniformizar esse tipo de procedimento, você tem o Poder Executivo quase que sendo num dirigismo judicial, em que se evita, portanto, que medidas possam ser tomadas administrativamente dentro de uma esfera de autonomia de mérito que sempre se garantiu ao ato administrativo. Hoje, o ato administrativo ele é em tudo sindicável, até no mérito e até no processo decisório. Eu lembro a vocês, por exemplo, que o prefeito de São Paulo, hoje candidato a governador, ex-prefeito João Dória, ele foi candidato a prefeito, inclusive tendo por uma das suas falas resultado, Marcílio, é isso mesmo, estão sitiados pela perda de legitimação dos mandatários. Superado isso, retoma-se a independência dos poderes. Deus queira. Porque isso pressuporia, Marenco, uma seguinte questão, que fosse só um problema dos atuais mandatários. Aí, por exemplo, faz-se uma eleição. Nós passamos, agora, esse ano tem eleição. Aí são eleitos muitos dos mesmos que aí estão. Foi uma escolha popular. Aí nós vamos dizer o quê? Que continuam sendo ilegítimos? Quem vai definir o que é legitimidade de um mandatário? É o processo eletivo do povo, quando vai expressar a sua vontade nas urnas, ou vai ser uma escolha de uma minoria que diz, bom, o que o povo decidiu não me interessa? Como é que é esse processo que nós resolvemos para dizer, não, agora que nós terminamos com os que estão aí, devolvemos o poder aos poderes, como se os poderes dos poderes constituídos não fossem derivados da Constituição e da legitimidade democrática. Então, nós vivemos uma tensão constante que, no Brasil, nesse instante, é meio insolúvel. E eu não tenho uma solução, digamos assim, e ninguém tem prática para isso. É a Constituição histórica. Mas, como está, é ingovernável e impossível administrar. Você que foi gestor público, Barenco, como secretário de Defesa Social em Alagoas, e hoje é membro do Ministério Público, do Tribunal de Contas de Minas Gerais, você tem a visão dos dois lados, do que é o gestor e do que é o órgão de controle, e você como gestor e também do lado policial, quer dizer, você sabe a complexidade que hoje é administrar, e como é difícil para o gestor hoje, com tantos órgãos de controle, o gestor bem intencionado, melhor dele, como hoje o gestor, hoje bem intencionado, ele tem dificuldade de agir em função desse excesso de controle que, na verdade, só vai contra ao bem intencionado, porque o bem intencionado ele vai sempre criar mecanismos de drible à legislação, enfim. É uma tensão constante e muito delicada entre essas realidades. O Freitas disse que concorda plenamente quanto ao quarto poder, embora o MP venha agindo com muita parcialidade. Olha, o papel do MP, em certa medida, do Ministério Público, é ser parcial.
a função, como é parcial também, essa discussão da parcialidade geral, no sentido de que ele cumpre um papel institucional, ele não pode ter a parcialidade, como se teve em alguns casos recentes no Brasil, de ataque individual, de destruição individual, de vazamentos seletivos. Mas o Ministério Público, ele tem uma atuação institucional mesmo, persecutória, claro que dentro de um equilíbrio tal que isso não desmande para o abuso de poder e tem ocorrido as escâncaras em várias situações que a gente tem visto. Mas o papel do Ministério Público é fundamental para qualquer democracia. Né? Nós não temos como fugir disso. Então, para a gente concluir, eu estou 25 minutos de live já, e eu queria falar rápido, já vamos quase meia hora, é só para dizer basicamente o seguinte, a questão da condução coercitiva, se pode, se não pode, quais os critérios de poder, quais os seus limites, tal qual a prisão preventiva, ou qualquer outra medida de natureza cautelar na área penal, processual penal, ela deve ser definida através de critérios na lei penal. Não é matéria de índole constitucional. E, na verdade, olha o telefone tocando, e, na verdade, o que é que acontece? Nós estamos o tempo todo decidindo esses assuntos como se eles fossem constitucionais e sendo trazidos para dentro da Constituição mediante invocação de princípios. É isso que fragiliza demais hoje a segurança jurídica. Construção de matéria penal ou matéria tributária ou matéria eleitoral e todas as demais, o tempo todo, como sendo matéria constitucional, com a utilização de invocação de princípios, só gera insegurança jurídica e só gera mais o que nós temos vivido mais do mesmo, uma criatividade judicial constante. Com isso, eu me despeço de vocês, dou boa noite a todos, prazer imenso estar aqui e vamos adiante. Abraço, estou indo para Curitiba, sexta-feira estou lá no TED Live. Abraço, boa noite.